João capítulo 21, de 1 a 9, diz assim: Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros: Vou pescar. Os outros responderam: Nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou: Filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam: Não. Então Jesus disse: Joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente a uns 90 metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Amém. Vamos orar. Feche os teus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos num lugar como este, reunidos, antes de qualquer coisa adorarmos ao Senhor e também ouvirmos a Tua palavra e a Tua voz. E a minha oração nessa manhã é que o Senhor fale aos nossos corações. Nós não queremos apenas mais um culto, uma reunião religiosa, mas nós queremos ouvir a Tua voz, nós queremos ter as nossas vidas impactadas pelo Senhor, mudadas pelo Senhor. Nós queremos ter o nosso caráter moldado pelo Senhor nesta manhã. Que a Tua vontade seja feita neste lugar e nas nossas vidas. Faça aquilo que o Senhor quer fazer, faça aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas e neste lugar, nesta manhã. Nós abrimos os nossos corações, os nossos ouvidos, para recebermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Usa a minha vida, Deus, como boca, como instrumento nas mãos do Senhor, para que a Tua palavra seja derramada aos nossos corações, nesta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Essa história aqui, na verdade, é uma história bastante conhecida e ela fala sobre algo que tem tudo a ver comigo e tem tudo a ver com você, porque ela fala de um momento na vida de Pedro e de alguns discípulos, que é um momento que, se você não passou, você ainda vai passar na tua vida. Tem uma coisinha chamada fracasso, e se você ainda não experimentou isso na tua vida, sinto lhe informar, você vai em algum momento experimentar. O fracasso, ele é inevitável nas nossas vidas. Em algum momento na nossa caminhada, em algum momento, em alguma área das nossas vidas, a gente fracassa. Ou seja, a gente não consegue atingir o objetivo, a gente não consegue realizar aquilo que estávamos desejando, ou a gente não consegue, todo aquele plano que a gente fez, a gente não consegue chegar lá, a gente não consegue atingir. No meio do caminho a gente falha, no meio do caminho a gente fracassa, no meio do caminho o projeto, o sonho é interrompido por algum motivo, e aí os motivos podem ser inúmeros. Eu coloquei, na verdade, aqui alguns pontos do porquê eu acredito que seja inevitável o fato de fracassarmos nessa vida. E eu coloquei, primeiro, que somos seres humanos, e seres humanos são imperfeitos, não somos perfeitos. Na verdade, aqui já está a grande diferença do ser humano e Deus, imperfeitos e Deus perfeito. Por isso que aquilo que Deus faz é perfeito, e Deus, ele não fracassa, Deus, ele não falha, mas nós não somos como Deus, somos imperfeitos e muitas vezes fracassamos, muitas vezes falhamos, muitas vezes paramos no meio do caminho, muitas vezes não conseguimos realizar aquilo que estávamos planejando e aquilo que era o nosso objetivo, o nosso sonho, o nosso plano, porque somos imperfeitos.
A gente muitas vezes coloca toda a nossa dedicação, a gente coloca todo o nosso esforço, a gente coloca a nossa fé, os nossos bens, a gente coloca o dinheiro, o tempo, tudo que a gente tem, de repente a gente foca em algo, num projeto ou num sonho, e de repente a gente fracassa. E é muito difícil isso aqui. Lidar com o fracasso é extremamente difícil. Na verdade, eu acho que talvez a coisa mais difícil para o ser humano é prosseguir, é ir adiante, é continuar, depois de um fracasso, seguir em frente. Na verdade, é sobre isso que eu quero falar com vocês nessa manhã. O que fazer depois de um fracasso? O que fazer depois de um fracasso? Porque se o fracasso é inevitável, eu preciso saber o que fazer depois de um fracasso. Se eu sei que vou fracassar em algum momento na minha vida, eu preciso aprender, cara, se eu vou fracassar, então eu preciso saber o que eu preciso fazer depois de fracassar. Eu não posso ser orgulhoso, tão orgulhoso para achar que eu não vou fracassar, que eu não vou falhar. Eu não posso achar que eu sou tão bom assim, que em nenhum momento ou em nenhuma área da minha vida alguma coisa não vá sair do meu controle, até porque 3 pontos que eu coloquei aqui, eu acredito que seja inevitável o fracasso na vida do ser humano. Sabe qual é? Talvez o fato de você achar que você é tão bom, isso não te garante o sucesso em todas as áreas da sua vida. Sabe por quê? Porque nem sempre vai depender de você. Eu coloquei que o fracasso, eu acredito que ele é inevitável, primeiro, porque somos imperfeitos, mas segundo, porque nos relacionamos com pessoas que também são imperfeitas. Então tem coisas que não dependem apenas de mim e de você. Tem coisas que a culpa não é nossa, tem coisa que a culpa é do outro, tem coisa que a culpa não foi sua, foi do teu sócio. E aí? Você fracassou, o teu negócio faliu, o teu projeto não deu certo. Você se acha tão bom e você diz, eu nunca vou falhar, eu nunca vou fracassar, eu vou dar certo na vida, mas de repente você fracassou e você deu errado, e talvez nem foi por culpa tua, foi por culpa de uma outra pessoa, mas você fracassou, você falhou, você passou por isso. E agora, o que fazer depois deste fracasso? Aí talvez você diga, não, mas eu não vou, isso não vai acontecer comigo, porque eu não vou permitir que isso aconteça comigo. Você realmente é muito bom, mas então tem aqui uma terceira coisa que eu quero dizer para você, do porquê que eu acredito que seja inevitável fracasso na vida do ser humano enquanto vive aqui nessa terra. A gente vive num mundo imperfeito e coisas acontecem que na verdade são incontroláveis, coisas nos acontecem, a verdade é essa. Você pode dizer, não, eu tinha um sonho e um projeto, e o sonho da minha vida é que a gente não é uma realidade aqui no Brasil, mas o sonho da minha vida era construir uma casa. Vem um tornado e derruba a tua casa, e agora? A culpa não foi tua, nem do teu vizinho, nem da tua tia. Foi culpa de quem? E agora, como você prossegue depois de um problema desse? Como você prossegue diante de um fracasso, de uma frustração dessa? Você se empenhou para aquilo, você se dedicou, você doou tempo, você doou dinheiro, você trabalhou, você sonhou, você gastou anos da tua vida e de repente você fracassou, de repente tudo aquilo foi por água abaixo. E agora, o que fazer diante desse fracasso? E na verdade, muitas vezes, com um fracasso, as pessoas morrem por causa de um fracasso. Se o fracasso é inevitável na vida do ser humano, eu preciso então aprender a lidar com isso, porque eu preciso entender que eu não posso morrer quando fracasso. O fracasso na vida de um cristão, na verdade de todo ser humano, mas para mim e para você que servimos a Deus, ele não pode ser um lugar, ele não pode ser habitação, ele não pode ser casa, ele não pode ser morada. Eu não posso fazer do fracasso um lugar onde eu permaneço, onde eu fico, não. Ele é uma passagem, ele pode acontecer, mas eu não fico nesse lugar aqui. Eu passo, eu aprendo, eu tiro lições, mas eu sigo em frente, até porque com Deus me dá novas chances, novas oportunidades. Deus faz mais uma vez,
Deus não é um Deus que faz apenas uma vez. Deus é um Deus que continua fazendo. Deus é um Deus que fez ontem, hoje e eternamente. Ele não é um Deus de uma chance, Ele é um Deus de muitas chances. Então eu fracassei, mas já que eu sirvo a Deus, eu não vou morrer aqui nesse fracasso. Afinal, Deus pode fazer mais uma vez na minha vida, então eu vou continuar. E essa história aqui, na verdade, é sobre isso. É sobre isso. E na verdade, essa história aqui sobre Pedro, um dos discípulos de Jesus, essa história que nós lemos aqui, essa passagem não fala apenas só de um fracasso, fala de mais de um fracasso, nós vamos ver isso, mas Pedro, ele está num momento que ele se depara com um grande fracasso, ele fracassou. O que a gente precisa entender é que Pedro, ele havia entregado tudo que ele tinha em prol de um projeto, de um sonho. Jesus passa e o chama e o convida para ser seu discípulo. Ele tinha a sua vida, ele era pescador de peixe, ele tinha a sua história, e ele decide diante daquele convite fazer o quê? Deixar tudo para trás, para seguir Jesus. Então ele deixa o seu trabalho, ele deixa os seus amigos, ele deixa a sua família, ele decide trocar de vida, porque ele entende que ali estava o seu propósito de vida. Então ele aposta, na verdade, todas as suas fichas. Ao seguir Jesus, é como se ele estivesse apostando todas as suas fichas em um projeto. Mas de repente esse projeto parece ter dado errado. Primeiro que parece ter dado errado, porque na cabeça dos discípulos e na cabeça de Pedro, Jesus ele veio para ser rei. E rei na cabeça deles não era um rei como Jesus estava tentando explicar para eles, mas um rei terreno eles pensavam que Jesus iria ser. Jesus iria sentar num trono e os discípulos iriam sentar à volta de Jesus e reinar junto com Jesus, e aí então eles deixariam de ser os capachos de sofrer opressão de povos inimigos. Agora eles teriam a oportunidade de reinar com Jesus. Oh, que coisa boa! Mas então quando a coisa sai do controle, a princípio, quando eles olham aquela situação, Jesus, que a princípio seria o rei, o todo-poderoso, agora está sendo preso, está sendo levado, os soldados pegam ele, vão prendê-lo, vão matar, vão crucificar Jesus, fica tudo de ponta cabeça, o projeto não deu certo. Eu apostei todas as minhas fichas e não deu certo esse negócio. Pior do que isso, antes disso acontecer, Jesus diz a Pedro: Pedro, olha, você vai me negar 3 vezes. E Pedro disse para Jesus: Jesus, você está brincando comigo? Eu apostei as minhas fichas em você, eu abandonei a minha vida, você é minha vida, eu larguei tudo para te seguir. Se for preciso morrer pelo Senhor, eu morro pelo Senhor, eu estou junto com você de forma alguma. Jesus disse a Pedro: olha, antes que o galo cante 2 vezes, você vai me negar 3 vezes. Quando no Getsemane chegam os soldados e prendem Jesus e o levam, e aquela confusão, e os discípulos ficam apavorados, seres humanos sentem medo, aflição, desespero naquele momento, cada um corre para um lado, Pedro vai seguindo para ver o que está acontecendo. Jesus é levado, preso, e Pedro, e algumas mulheres, algumas pessoas reconhecem que Pedro era um dos discípulos e que andava com Jesus. E diz: ah, você é um deles, você andava com Jesus. E Pedro nega Jesus, diz: não conheço, não sei quem ele é. A palavra estava se cumprindo do que Jesus havia dito: você vai me negar. 3 vezes Pedro nega Jesus. A Bíblia vai nos contar que o galo canta, Pedro se lembra do que Jesus havia dito para ele. Pedro cruza os olhos com Jesus. Naquele momento é como se ali tivesse acabado para Pedro. Fracassei, acabou para mim, as minhas chances acabaram, a oportunidade que eu tive acabou. Eu tive 3 anos felizes na minha vida, sentindo que eu estava vivendo dentro do meu propósito, fazendo o que eu fui chamado para fazer. Olha, eu não tinha vivido
anos tão felizes na minha vida. Talvez se a gente sentasse com Pedro aqui, ele diria: gente, foram 3 anos que meu coração quase saía pela boca. Eu tinha uma certeza e uma convicção que eu estava fazendo a coisa certa. Eu não me arrependi nem por um dia de ter largado tudo, todos, para seguir Jesus, mesmo que a gente não tinha lugar para dormir, a gente viajava, às vezes era cansativo, não tinha onde reclinar a cabeça, às vezes era uma confusão, era uma multidão que cercava Jesus, a gente tinha que, mas olha, a certeza de estar fazendo aquilo que eu nasci para fazer, não tem sentimento melhor. Mas agora nesse momento aqui, talvez todo este sentimento vá embora, e Pedro, talvez ali, entende, fracassei, perdi. Afinal, o fracasso é inevitável. Foi esse momento que aconteceu na vida de Pedro, mas poderia ter acontecido em outros momentos. E acontece na minha vida, e acontece na sua, em diferentes momentos, em diferentes circunstâncias, em diferentes áreas nas nossas vidas acontece. Mas Pedro vai nos ensinar, e estes discípulos aqui na verdade vão nos ensinar algumas lições do que fazermos diante de um fracasso, como prosseguir, o que fazer depois de um fracasso. Tem algumas coisas interessantes nesse texto aqui. No versículo 1 diz assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. A Bíblia, às vezes, a gente lê os textos da Bíblia e tem muitas coisas que parecem até insignificantes, mas que sempre tem um porquê de estarem. Se está escrito, tem um porquê de estar escrito, tem uma razão de estar escrita. Às vezes, localização, onde estavam, saiu de um lugar e foi para outro lugar, e a Bíblia sempre conta isso, né? E às vezes a gente pensa que é só uma bobeira: saiu dali, foi para Tiberíades, foi para não sei aonde, bom, isso aí não importa, está tudo certo, só está contando que eles foram. Não, mas na verdade, muitas vezes tem uma lição por trás disso aqui também. E no versículo 1 diz assim: depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Isso aqui na verdade é extremamente importante. Por quê? Porque na verdade isso aqui Deus prova que Ele é um Deus que cumpre sua palavra. Deus prova ser um Deus fiel. Deus prova ser um Deus que quando Ele se compromete em fazer alguma coisa, Ele faz aquilo que Ele se comprometeu em fazer. Porque em Mateus, no capítulo 28, no capítulo 28, versículo 7, quando Jesus ele morre na cruz, e ele é colocado lá num lugar, as mulheres vão lá visitar Jesus, Maria Madalena e as mulheres vão lá ver Jesus, procurar o corpo de Jesus, onde é que tinham colocado o corpo de Jesus. E quando as mulheres chegam lá para ver onde é que Jesus estava, se Jesus estava lá, e elas não encontram o corpo de Jesus lá, mas um anjo estava lá e fala com elas algo, diz: olha, o que é que vocês estão procurando aqui entre os mortos? Ele não está mais aqui, mas ele está vivo, né? E aí o anjo diz a elas o seguinte: vocês devem ir e contar isso aos discípulos, levar a notícia aos discípulos. Mas olha que coisa interessante que o anjo diz para elas, no versículo 7, capítulo 28 de Mateus, diz assim: agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante, vai antes de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. Olha só, o anjo anuncia para as mulheres dizendo o seguinte: fala para os discípulos que Jesus vai adiante e que ele vai esperar, que ele vai se encontrar com eles lá na praia. Então olha só, o fato do texto ali que nós lemos em João dizendo que Jesus agora vai se encontrar com os discípulos lá na praia, na verdade é o cumprimento de uma palavra que havia sido dada. Aqui o fato, isso nos mostra o que? Nós servimos a um Deus que é fiel. Ele é comprometido com aquilo que Ele fala, Ele é comprometido com sua palavra. Eu não sei você, mas isso me traz uma tranquilidade enorme, porque eu posso descansar a minha vida na palavra de Deus, porque Ele é um Deus que se Ele falou, Ele faz. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se Ele falou que Ele vai estar, Ele vai estar. Se Ele falou que Ele vai aparecer, Ele vai aparecer. Se Ele falou que Ele marcou um encontro comigo, Ele marcou um encontro comigo. Se Ele falou que vai fazer na minha vida, Ele vai fazer na minha vida. Se Ele falar, está feito. Eu posso descansar a minha vida. E a Bíblia é cheia de versículos assim, que a gente vai vendo e vai percebendo que aquilo que Deus fala, Ele é comprometido com sua palavra e Ele cumpre com aquilo que Ele fala.
Então Jesus aparecer ali para os discípulos, na verdade, já é um cumprimento. Ele já estava dizendo: aquilo que eu falo, eu cumpro. O anjo anunciou dizendo para os discípulos: podem ir para lá porque ele vai se encontrar com vocês lá. E talvez eles tenham discutido e dito: será mesmo? Será que vai aparecer ou não vai aparecer? Ele morreu, será que ele ressuscitou? Será que ele não ficou morto lá? Será que vai aparecer mesmo? Será que o que Maria falou, será que as mulheres falaram para nós é verdade ou não é? Você acredita? Você não acredita? Se aqueles homens não tivessem ido até a praia, talvez eles não tinham tido um encontro com Jesus. Se aqueles homens não tivessem ido pescar, estar ali na praia, talvez essa história não estaria aqui sendo contada, talvez esse milagre não teria sido vivido. Eu não sei o que fez, aqui o texto diz que Pedro decide ir voltar a pescar. É claro que nós sabemos que isso faz parte da frustração que ele está vivendo também, que ele vai voltar a fazer aquilo que ele fazia antes, mas eles receberam a notícia que Jesus iria esperar eles lá, então eles vão para a praia, os discípulos vão, eles estão no lugar onde Jesus disse que se encontraria com eles. E muitas vezes a gente não vive, as coisas não acontecem nas nossas vidas, porque a gente recebe orientações de Deus, Deus fala comigo e com vocês, simplesmente a gente acha que é informação, a gente acha que Deus está falando por falar. Deus nunca fala por falar, Deus nunca revela por revelar. Aquilo que Deus fala comigo e com você é porque Ele quer que eu faça alguma coisa, é porque Ele quer que eu mova, porque Ele quer que eu dê um passo, Ele quer que eu faça alguma coisa com aquilo que Ele me falou. Na verdade, uma palavra, um direcionamento de Deus não é para eu sentir um calafrio, ou Deus falou comigo, que mover, não, é quase que isso, mas é que é para você se mover, não é que mover, é se mova. Deus falou com você, então faça alguma coisa. As mulheres chegam para os discípulos e falam: Jesus apareceu para a gente e falou que vai estar lá. Onde é que eles estavam? Estavam lá. E por isso então eles se encontram com Jesus e algo extraordinário vai acontecer. Muitas vezes a gente deixa de viver por conta disso. Pedro, ele vai voltar a fazer, o texto diz que ele vai voltar a fazer o que ele fazia antes, né? Ele vai voltar a pescar. Ele, diante de uma frustração, de um fracasso, olha só, ele abandona, na verdade, o que Jesus o havia chamado para fazer aquilo que ele fazia antes. O que será que está passando na cabeça de Pedro? O que devia estar passando na cabeça de Pedro é o seguinte: bom, o meu fracasso me invalida de prosseguir, de continuar fazendo aquilo que Deus me chamou para fazer. E é exatamente isso que a gente pensa muitas vezes. O meu fracasso tirou de mim aquilo que Deus depositou sobre a minha vida. A minha falha tirou de mim aquilo que Deus depositou sobre a minha vida. Mas em nenhum momento na história, nos textos bíblicos, a gente encontra Jesus falando isso para Pedro. Jesus, quando disse para Pedro: Pedro, eu sei que você vai me negar 3 vezes, Jesus não falou para ele: ó Pedro, você vai me negar 3 vezes, e depois de você me negar 3 vezes, você vai ter fracassado, né? Então é o seguinte, você vai ter que voltar a pescar. Jesus não falou isso para ele, mas alguém falou isso para ele. Quem foi que falou isso para ele? Essa é a minha pergunta: quem foi que falou isso para ele? Ele acreditou em quem? Jesus não falou isso para ele. Sabe o que acontece? O fracasso tem uma voz e fala, e às vezes fala mais alto do que a voz de Deus nas nossas vidas. Com certeza naquele momento o fracasso bateu no ombro de Pedro e falou: Pedro, você perdeu, você não pode prosseguir, você não pode continuar aquilo que você foi chamado para fazer. Jesus um dia olhou para você e falou: Pedro, rocha, você vai ser aquele que vai estabelecer a igreja.
Sim, Pedro, mas isso antes de você fracassar. Agora o fracasso arrancou isso da tua vida. Não tem como você prosseguir, não tem como você continuar. E esse aqui é um problema sério na minha e na sua vida, porque muitas vezes a gente dá mais voz a um fracasso do que a Deus. A gente valoriza mais um fracasso do que Deus nas nossas vidas. A gente falha, a gente erra e a gente permite que o erro, que o fracasso, que aquele momento ruim das nossas vidas determine como é que vai ser o nosso futuro. É mesmo, por causa disso aqui então o meu futuro vai ser ruim, por causa disso aqui então eu vou viver assim para o resto da minha vida. Mas foi Deus que falou isso para você, foi Deus que falou no teu ouvido, foi Deus que colocou no teu coração isso, o teu fracasso agora, porque você fracassou, porque você falhou, eu estou tirando de sobre você, eu estou anulando na tua vida, eu estou tirando a unção, eu estou tirando o sonho, eu estou tirando os planos. Na verdade não, o nosso fracasso não anula aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e através das nossas vidas. O problema é que muitas vezes a gente morre no fracasso, mas não era a vontade de Deus para as nossas vidas. Não era a vontade de Deus. A gente pensa que fomos desqualificados, estou fora do jogo, para mim acabou. Mas na verdade é um erro. Já que o fracasso, o erro, a falha é inevitável, sem dúvida o inimigo vai trabalhar isso na minha e na sua vida sempre. Já que é inevitável, já que em algum momento na minha história, na minha caminhada eu vou fracassar em alguma área, com certeza o inimigo vai olhar para mim e vai dizer: tá vendo? Você fracassou. Até tinha coisa boa para você, mas não mais. Deus ia até fazer, mas não mais. Tinha coisas extraordinárias, mas não mais. Por quê? Por causa do teu fracasso, por causa do que aconteceu aqui. Não tem mais como Deus fazer a partir disso aqui. E muitas vezes nós damos crédito à voz do fracasso e nos esquecemos do que Deus pensa a nosso respeito, e nos esquecemos que servimos a um Deus que é bondoso, que é misericordioso, que é cheio de graça, que faz e continua fazendo. Na verdade não tem a ver apenas com o quão bom nós somos, ou se a gente falha ou se a gente não falha. Na verdade tem a ver com a bondade de Deus, na verdade tem a ver com a graça de Deus. Não é porque você é muito bom, na verdade é porque Ele é bom. Na verdade não é porque você não falha, na verdade é porque Ele é perfeito. Na verdade não é porque você nunca caiu, na verdade é porque Ele nunca caiu. Por isso eu e você podemos ter vitória. Não é porque eu nunca caí, eu nunca fracassei, então eu vou ter vitória na minha vida. Não, esqueça isso. A gente tem vitória na nossa vida não é porque não fracassamos, a gente tem vitória, fracassamos, mas aquele que nunca fracassou está comigo, está com você, e por isso podemos ter vitória mesmo depois de um fracasso. Olha que coisa interessante. Pedro, quando ele decide ir pescar, talvez naquele momento ele está sentindo assim: bom, tudo que tinha sobre a minha vida, porque Pedro ele era um líder, ele era aquele cara que as pessoas seguiam, ele falava, ele se posicionava, e talvez naquele momento ele tenha pensado: bom, perdi tudo, não sou mais líder, o que tinha sobre a minha vida, a rocha, o que iria estabelecer a igreja, se foi, isso não está mais sobre a minha vida. Mas olha que coisa interessante, talvez ele não tenha percebido isso, mas lendo o texto, olha que coisa legal. Quando Pedro diz: eu vou pescar, o que acontece? Os outros discípulos dizem para ele: a gente vai com você. Os outros discípulos dizem: nós vamos te seguir. Pedro talvez, na sua cabeça estava pensando: eu perdi tudo. Na cabeça dos outros, talvez eles estavam pensando: você fracassou, mas a gente sabe que existe algo diferente sobre a tua vida. Mesmo tendo fracassado, a gente te segue mesmo assim, a gente entende que você é um líder. Veja que mesmo depois de um fracasso, Pedro continua sendo um líder. Mesmo depois de ter fracassado, as pessoas olham para ele e entendem que existe algo diferente sobre a vida dele, porque eu vou pescar. Sabe o que ele está dizendo quando ele está dizendo eu vou pescar? É como se ele estivesse dizendo assim: eu vou dar passos para trás, eu vou regredir, eu vou desistir daquilo que
que Deus tem para as nossas vidas. E está todo mundo dizendo para ele: estamos juntos, vou desistir junto com você, eu vou dar os passos para trás junto com você. Tamanha era a liderança e a influência que ele tinha sobre a vida das pessoas. Talvez ele não tenha percebido isso, porque muitas vezes diante de um fracasso a gente pensa: eu perdi tudo que Deus colocou sobre a minha vida, mas um fracasso não me desqualifica, um fracasso não arranca de mim aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Ele não enxergava, mas as pessoas ainda reconheciam o que Deus tinha derramado sobre a vida dele. Eles seguem Pedro e vão para o barco pescar. Aí o texto nos diz que eles entram no barco e vão fazer o que eles sabiam fazer. Eles eram pescadores. Eles vão pescar a noite inteira. E eles pescam a noite inteira, e o texto nos conta que eles não pescaram nem um peixinho. Não conseguiram pescar nada. Talvez eles tenham pensado: bom, vamos fazer aquilo que a gente sabe fazer. Vamos fazer aquilo que a gente fazia antes de ter encontrado Jesus. A gente fazia e tinha sucesso antes de ter encontrado Jesus. Então agora que está sem Jesus, a gente volta e vai ter sucesso mesmo sem Jesus na história, vai ter sucesso, porque a gente fazia e tinha sucesso. Mas agora eles voltam e fazem a mesma coisa que eles faziam antes. Eles vão lá pescar. Aquilo que eles tinham sucesso e faziam, agora eles não têm sucesso. Eles passam a noite inteira e não pescam nenhum peixinho. O que isso aqui está me ensinando? O que isso aqui está te ensinando? Aquilo que eles faziam e dava certo, muito certo, e eles viviam daquilo ali, era o trabalho deles, era o mantimento deles, era o negócio deles. Agora eles vão lá, fazem e não dá certo. Por que não dá certo? Por que não deu certo? Por quê? Jesus tinha passado e chamado os discípulos e dito: olha, a partir de agora, na verdade, vocês vão continuar fazendo a mesma coisa que vocês fazem. Vocês são pescadores, né? Vocês vão continuar pescando. Eu só vou mudar uma coisinha aqui. Vocês têm habilidade de pesca, vocês vão pescar ainda, mas vocês não vão mais pescar peixe, vocês vão pescar pessoas. Então Jesus os chama, os convida e diz: agora vocês vão viver por um propósito, por algo maior. Eu tenho algo para vocês, para essa próxima fase e estação na vida de vocês. Então eles seguem Jesus e vivem esse período de 3 anos com esse propósito, vivendo. E então depois disso eles decidem voltar para o que eles faziam antes, pensando que, bom, se a gente voltar a fazer o que fazíamos antes, a gente sabe fazer, a gente vai ter sucesso só porque a gente tem habilidade, a gente sabe como fazer. Então a gente vai lá, a gente vai pescar e vai ter sucesso. Estavam enganados. Por quê? Porque não depende de habilidade, não depende apenas de inteligência. E eu penso que muitas pessoas dentro da igreja estão exatamente como os discípulos estavam. Eu sei fazer, eu sei pescar, deixa comigo, eu tenho habilidade, eu sei fazer esse negócio. Ou até porque há 5 a 10 anos fazia e dava certo, pensa que aquilo que funcionou numa estação passada tem que funcionar nessa estação aqui também. Mas não entendeu ainda que Deus mexeu os pauzinhos e está te chamando para fazer uma outra coisa, e você está insistindo naquela mesma coisa, pensando que aquilo que funcionou há 10 anos atrás vai funcionar só porque você sabe fazer. Mas na verdade não tem a ver apenas com habilidade, não tem a ver apenas com saber ou não saber fazer, tem a ver com bênção e com favor de Deus, tem a ver com fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. E se eu faço aquilo que Deus me chamou para fazer, as coisas dão certo. Ou seja, eles faziam, era o trabalho deles, estava dando certo. No momento que eles foram chamados para fazer algo diferente, estava dando certo. No momento que eles decidiram: não vamos fazer mais, a gente vai fazer a nossa vontade agora, mesmo tendo habilidades, agora as coisas não estavam dando certo. E na vida de muita gente tem muita coisa que não dá certo exatamente por isso, porque você sabe fazer, porque você é bom no que você faz, mas talvez você não está pegando peixe nenhum. Não é porque você não está fazendo direito, não é porque você não está jogando a rede do jeito certo, não é porque o mar não está bom, porque tem gente do seu lado que está pescando e jogando a rede do mesmo jeito que você está jogando e está pescando um monte de peixe, e você está bravo com Deus dizendo: mas o que
é que está acontecendo? Porque o meu vizinho está jogando a rede, eu estou jogando também, não estou pegando nada. Mas na verdade não é uma questão do mar, não é uma questão do barco, não é uma questão de habilidades. O problema é que você está fazendo aquilo que você quer e não aquilo que Deus te chamou para fazer. Nós não contamos apenas com a habilidade humana, a gente não conta apenas com a inteligência humana, a gente conta com o favor e com a bênção de Deus. Quando nós estamos no centro da vontade de Deus, pode ter certeza, vai ter peixe na rede. Quando você está fazendo aquilo que Deus chamou para fazer, as coisas acontecem. Eles estão vivendo exatamente isso. Desistiram do plano e do propósito de Deus para a vida deles, para fazer o que eles faziam, o que sabiam fazer. O que eles estão dizendo aqui é o seguinte: não vamos mais depender do Senhor, a gente vai fazer do nosso jeito, a gente vai fazer como a gente sabe fazer, a gente vai dar conta desse negócio. E aí Deus mostra para eles: vocês não dão conta de nada, porque mesmo tendo habilidade, se não tiverem a minha bênção, a coisa não funciona. Você pode trabalhar, você pode suar, mas se você não tiver o favor de Deus, meu amigo e minha amiga, a tua vida vai ser uma confusão. Quando você está no centro da vontade de Deus, você está fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer, você está vivendo o propósito de Deus para a tua vida. E o propósito de Deus para a tua vida pode ser exatamente na tua área. Você é um médico, você é um advogado, você tem uma loja, seja lá o que for. Mas você sabe, Deus me chamou para isso, eu tenho uma capacidade, Deus me deu um talento, eu tenho um dom para fazer isso aqui. Eu estou cumprindo, eu entendo que Deus colocou esse negócio dentro de mim. Eu vou fazer, eu vou cumprir o que Deus me chamou para fazer. E você faz com excelência, você se prepara. Claro, você coloca a tua habilidade, mas você não conta apenas com a tua habilidade, você não conta apenas com a tua inteligência, você não conta apenas que o teu negócio é um bom negócio, porque o negócio deles era bom e eles viviam daquilo, mas quando perderam a bênção de Deus, ficaram sem nenhum peixe na rede. Talvez algumas pessoas precisam reavaliar. Talvez o problema não seja o mar, talvez o problema não seja a economia, talvez o problema não seja o teu negócio, o tipo de negócio que você está envolvido. Talvez o problema é que você está fazendo o que Deus não te chamou para fazer. Talvez aí que esteja o problema. Eu estou bagunçando com a cabeça de algumas pessoas, né? Você está falando: ih, caramba, será que eu estou fazendo coisa errada? E o problema é que a gente fica bravo com Deus. Deus está abençoando, o outro não está me abençoando, eu estou aqui, estou trabalhando, estou fazendo. Mas o problema é que talvez você não tenha ouvido Deus dizendo: o que você está fazendo na praia? Era para você estar pescando almas. O que você está fazendo na loja? Era para você estar lá, sei aonde. O que você está fazendo aqui? Era para você estar lá no outro lugar. Você vai se esforçar, vai passar a noite inteira e não vai pegar um peixe aí, porque você está fora do centro da minha vontade para a tua vida. E quando a gente está fora do centro da vontade de Deus, é confusão, é esforço sem resultado, é a nossa própria força, o nosso suor, mas sem favor, sem bênção, as coisas não fluem. E aqueles homens, eles estão vivendo exatamente isso aqui. A Bíblia é maravilhosa, porque o texto diz que eles estão vivendo isso aqui, eles passam a noite toda tentando pescar. Eles sabiam o que eles estavam fazendo, era a profissão deles, eles viviam, era do negócio deles. Mas o versículo 4 diz assim: ao romper o dia, Jesus apareceu na praia. A minha pergunta para você é a seguinte: ao romper o dia, ou seja, de manhã, sei lá, 6, 7 horas da manhã, Jesus, bom dia, olá. Minha pergunta para você: Jesus podia aparecer meia-noite e meia? Podia. Podia aparecer uma? Podia. Podia aparecer 1h30? Podia também. 2h30? Podia. Mas não apareceu. Só apareceu de manhãzinha, sol raiando. Ou seja, os discípulos passaram a noite toda pescando. E Jesus sabendo: eita lá, está pescando nadinha, hein? Deixa eles, deixa lá. Deixa.
2 da manhã, não, deixa mais um pouquinho, vai. 4 da manhã, não, um pouquinho. 5, 6, 7, agora eu vou aparecer lá. Por que Jesus fez isso? A pergunta não é por que Jesus fez isso, é por que Ele faz isso. Você está ouvindo, está falando, Ele está fazendo isso comigo, hein? Jesus está fazendo isso comigo, eu estou nessa madrugada aí. Minha rede está sem peixe e Jesus não está aparecendo para mim. Por que Jesus faz isso? Se Jesus tivesse aparecido à meia-noite, se Jesus tivesse aparecido 1h da manhã, talvez os pescadores que sabiam o que estavam fazendo, porque aquele era o trabalho deles, teriam olhado para Jesus, porque a princípio eles não reconheceram que era Jesus, era apenas um homem que apareceu na praia. Só depois que eles perceberam que era Jesus, talvez eles teriam olhado e falado assim: quem é você que está falando com a gente aí, mandando tacar a rede para o outro lado? O que você está falando? A gente nem te conhece, você não é famoso aqui nada, você não é pescador conhecido, a gente sabe o que a gente está fazendo. Quem é você? Jesus sabia que tem algumas coisas no ser humano, na vida do ser humano, que é só o tempo que ensina. Jesus sabia que se ele aparecesse à 00:30, aqueles homens não ouviriam Jesus da maneira que ouviram às 7h da manhã. Jesus sabe que se ele chegar, às vezes, logo de cara que você começa a enfrentar uma dificuldade, um problema, você fala: dá licença que isso aqui eu sei resolver, Jesus, deixa comigo que isso aqui, esse negócio aqui eu sou bom, eu estou nesse negócio há 30 anos, não se mete no meu negócio não. Então ele deixa você 1 ano, 2, 5, 10, para chegar no momento que você falar assim: eu preciso de ajuda, eu não aguento mais ficar aqui, eu passei a noite inteira, eu passei esse tempo todo e não deu certo. Eles passaram a noite inteira, estavam frustrados porque não conseguiram, e Jesus, ele é expert nisso, ele deixa o tempo esmagar o ego deles, ele deixa o tempo mostrar para aqueles homens que mesmo que eles fossem bons, eles não sabiam de todas as coisas, que tem coisa que eles não sabiam, e muitas vezes o tempo nos mostra isso, que tem coisa que a gente nem sabia que a gente não sabia. Às vezes é só o tempo que nos mostra isso. Rapaz, eu nem sabia que eu não sabia disso aí, achei que eu sabia de tudo, porque eu domino, a noite é uma boa hora de pescar, mas passei a noite toda e não pesquei nada. O que aconteceu? Jesus aparece e faz uma pergunta: estão com fome? Estão com fome. Não pegou nenhum peixe, né? Estão com fome. Então, faz o seguinte: joga a rede do lado direito do barco. Já era de manhã, joga a rede do lado direito do barco. No versículo 7 diz assim: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, porque depois de terem jogado a rede do lado direito do barco, a rede enche de peixes de forma absurda. E aí o versículo 7 diz: o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Depois de um milagre, os olhos se abrem, João reconhece: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua túnica, porque tinha tirado a roupa, e lançou-se ao mar. Aí no versículo 9 diz: ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixe por cima, e também havia pão. Olha que coisa interessante. Jesus manda aqueles homens fazerem o que eles fizeram a noite inteira. Eu não sei, a Bíblia não nos conta. Jesus mandou jogar do lado direito. Eu não sei se eles ficaram jogando a noite inteira do lado esquerdo, se tinha um motivo de jogar do lado esquerdo e não do direito, não sei. Jesus mandou jogar do lado direito, mas uma coisa eu sei: o barco era o mesmo, a rede era a mesma, o mar era o mesmo, as pessoas que estavam dentro do barco eram as mesmas. Jesus mandou eles repetirem o que eles estavam fazendo a noite inteira. É quase que um sentimento de tá me chamando de burro? Sou burro? Fiz isso a noite inteira. Se você está aí na praia vendo, você percebeu que a gente passou a noite aqui, está de dia, e passamos a noite fazendo isso que você está falando aí, para fazer. E eu penso que é exatamente a sensação que a gente vai ter algumas vezes com Deus. Não é possível. Você está falando isso para mim? Já tentei, já fiz, já fui, já falei,
E Deus fala, vai lá, faz de novo. Vai lá, faz de novo. Vai mais uma vez. Porque não tem a ver com o mar. Não tem a ver com o barco, não tem a ver com a rede. Tem a ver com o quão submisso eu sou diante de uma palavra que Ele entrega a mim. Não tem a ver com a circunstância. Não tem a ver se eu vou repetir, fazer a mesma coisa que eu já estava fazendo e não deu certo. Não é isso, até porque Jesus, Ele não precisa, Ele pode usar o mesmo método que estava sendo usado. Eu posso repetir a mesma coisa, só que da mesma coisa acontecer coisas diferentes, porque Ele é Deus e Ele faz do jeito que Ele quiser. Não tem a ver, e a gente fica preso achando, não, eu não vou fazer porque eu já fiz, eu não vou ir lá porque eu já fui, eu não vou, mas tem a ver com submissão, tem a ver com quão disposto eu estou ao ouvir e obedecer, quão disposto eu estou a passar por cima do meu ego, porque eu já fiz, porque eu já tentei, porque eu já fui uma vez e não deu certo, e Deus está dizendo para mim, vai mais uma vez, fala mais uma vez, vai, continua, mas eu já fiz e eu não vou fazer de novo. Tem tudo a ver com a minha disposição em obedecer, mesmo que não faça sentido nenhum, porque tem vezes que não vai fazer sentido mesmo, e aí eles fazem o que não faz sentido nenhum, e vão viver ali um grande milagre. Eles reconhecem que é Jesus que está ali. Pedro já ansioso, pega a sua túnica, pula na água, vai o barquinho, depois chega, e olha que coisa louca, quando eles chegam lá, Jesus está na praia, e Jesus já estava com um peixinho na brasa, e com um pãozinho, café da manhã feito, e Jesus falando para eles, vai, pega peixe, mandando pegar o que ele já tinha, vai lá, pega, mas fica tranquilo, não estou mandando pegar para trazer, porque eu preciso, eu já tenho, que eu estou mandando vocês pegarem. Só estou ensinando para vocês pegarem com a mão de vocês, mas o que eu já tenho. Eles voltam, chegam na praia, sentam ali, reconhecem que é Jesus. Agora, tudo isso aqui acontece depois de fracasso. Pedro havia fracassado, e a noite havia sido um fracasso, tanto para Pedro e para aqueles homens. Ou seja, amanhã nasce e foi um fracasso. Mas não terminou com o fracasso. O que aconteceu no meio do caminho? Na verdade, o que eu vejo aqui nessa história é que, diante daquele fracasso, eles tiveram uma escolha. Eles tiveram uma escolha a fazer ali, porque eles podiam ter decidido, não foi o nosso dia, fracassamos, falhamos, amanhã a gente volta talvez e tenta, ou então daqui uma semana a gente volta e a gente tenta, mas eles tomaram uma decisão ali, vamos ouvir, vamos tentar mais uma vez, alguém falou alguma coisa, pega a rede, joga a rede, ou seja, mesmo diante de um fracasso, tem uma coisa que eles não perderam no meio do fracasso, no meio dessa dor, no meio desse desânimo todo, tem uma coisa que eles não perderam, o que é? A fé, a capacidade de acreditar que poderia acontecer alguma coisa, porque se eles não acreditassem que poderia acontecer alguma coisa, eles não tinham jogado a rede de novo, e na verdade é isso que vai me fazer e te fazer passar pelos fracassos da vida. O fracasso pode roubar muitas coisas de mim e de você, mas tem uma coisa que não pode roubar a minha fé e a sua fé, a capacidade de acreditarmos o quê? Que mesmo diante de um fracasso, o fracasso não me mata, o fracasso não rouba a possibilidade de viver dias melhores, o fracasso não tira de mim uma segunda chance, o fracasso não tira de mim aquilo que Deus pode fazer na minha vida e através da minha vida. O problema é que muitas vezes no fracasso, o fracasso mata a minha fé e eu penso, bom, já que eu fracassei, então eu nunca mais vou sair desse lugar. Estes homens, eles estão vivendo um momento extremamente difícil. Pedro está frustrado, ele está vivendo um momento difícil, aqueles homens estão vivendo um dia difícil, mas mesmo depois de um dia difícil, alguém diz, joga mais uma vez a rede, e eles conseguem, eles têm fé o suficiente, capacidade o suficiente para dizer, não, vamos jogar mais uma vez, pode ser que aconteça alguma coisa, pode ser que um milagre aconteça. Eles jogam e vão viver agora um grande milagre. Aí olha só, eles vão para a praia, eles se encontram com Jesus, e aquela história é maravilhosa. Jesus está ali, se assenta na frente dos discípulos ali, então Jesus pergunta a Pedro e diz, Pedro, tu me amas? 3 vezes Jesus pergunta isso,
isso? E Pedro responde a Jesus: Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus diz a Pedro: apacenta os meus cordeirinhos, Pedro, apacenta as minhas ovelhinhas. E a gente sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro, porque Pedro talvez pensando: nunca mais, nunca mais. Mas Jesus estava dizendo para ele: meu filho, Pedro, o teu fracasso, você ter me negado, uma noite ruim de pesca, nada disso arrancou aquilo que eu depositei na tua vida. Cuida dos cordeirinhos, você sabe o teu chamado, você sabe o porquê você nasceu, você sabe o que eu depositei sobre a tua vida. Vai, faz aquilo que eu te chamei para fazer. Ou seja, não morra no fracasso, não fique no fracasso. O fracasso na vida do cristão não é casa, não é um lugar onde a gente tem que morrer ali, é passagem. A gente vive, a gente passa, mas a gente não morre ali, porque a gente acredita o quê? A gente acredita num Deus de segundas chances, a gente acredita num Deus que faz de novo, a gente acredita num Deus do recomeço, a gente acredita num Deus que mesmo quando eu falho, Ele continua sendo bom, mesmo quando eu caio, Ele continua de pé, e porque Ele continua de pé, Ele estende a mão e me levanta também. Então, se eu sirvo a esse Deus, eu posso continuar, eu não preciso morrer no fracasso. Perca qualquer coisa, você pode perder um negócio, você pode perder pessoas, nos fracassos da vida, você pode perder muitas coisas, mas não perca a fé, não deixe de acreditar no Deus que você serve. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo fiel, Ele continua acreditando em você. Aquilo que Ele depositou na tua vida, Ele não se arrependeu de ter colocado sobre a tua vida, Ele não te desqualificou, Ele não tirou de sobre você e disse: você fracassou, eu vou tirar da tua vida. Não, Ele está dizendo para você nessa manhã, em nome de Jesus: pode continuar, a unção é tua, o que eu coloquei sobre a tua vida é teu. Levanta mais uma vez, continua, faz mais uma vez, continua, vai mais uma vez. Eu sou com você, eu estou com você. Se levanta em nome de Jesus. O fracasso não é o fim, o fracasso na vida daqueles que servem a Deus é uma vírgula. Deus tem mais para você, Deus tem mais para a tua vida. Não morra neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus.